Olá, meu amigo e meu irmão. A reflexão que quero compartilhar está em Efésios capítulo 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revestidos da armadura de Deus. Sabemos o que a armadura de Deus representa para o cristão, pois o Espírito já nos revelou através do apóstolo Paulo. Um fator importantíssimo é entender que esta armadura é de Deus, não é humana, e deve ser vestida em seu conjunto, sem deixarmos nenhuma parte de fora, pois a Bíblia nos exorta: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Precisamos da cobertura de toda a armadura de Deus, assim como um soldado precisa armar-se para a batalha. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 12. O cinturão da verdade e a couraça da justiça. Versículos 13 e 14. O cinto é um símbolo de proteção. Na luta contra as trevas, se não estamos cingidos com a verdade, nos falta uma parte essencial da armadura. E se não estamos falando e vivendo a verdade, ficamos estéreis e infrutíferos para o Senhor. Couraça é uma armadura defensiva. O homem cujas práticas são pautadas na justiça divina é uma pessoa íntegra em sua conduta. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, versículo 15. O Evangelho da Paz é o Evangelho do Reino, ou seja, a proclamação do governo de Cristo. Este Evangelho é de paz porque, na medida em que nos submetemos ao governo de Cristo, e esse governo vai aumentando em nós, temos a paz de Cristo governando os nossos corações. Os pés são a base do corpo, dão sustento e levam o corpo ao seu destino. Os pés representam o nosso andar. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz representa o ide de Jesus Cristo, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 16. A fé revela nossa limitação e incapacidade. Por isso mesmo, nossa confiança em Deus, que tudo pode. A fé nos protege dos dardos inflamados do maligno. A fé justifica-nos. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus através de Jesus Cristo. A fé agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive por ela. Hebreus capítulo 10, versículo 38, o justo viverá pela fé. A fé expressa as obras. Tiago capítulo 2, 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Definitivamente, isso tem que estar bem claro. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 10, dos versículos 3 a 5. Contra esse inimigo não podemos lutar de qualquer jeito, nem com qualquer arma, nem tampouco usarmos a armadura humana.
1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 38 a 45. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 17. O capacete da salvação protege a nossa mente das mentiras de Satanás e das influências do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. A espada do Espírito, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é muito importante nesta guerra, pois traz cura para as feridas causadas pelo inimigo. Salmo 107, versículo 20. Também porque corremos risco de morte quando não a conhecemos ou a rejeitamos. A pregação da palavra também gera fé em nossos corações. Romanos capítulo 10, versículo 17. É fiel e digna de toda a aceitação. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Deve abundar em nós, Colossenses 3,16, e ser bem manejada. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. E pregada a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Porque embora estejamos em guerra, os nossos inimigos não são carnais, mas espirituais e muito poderosos. Nossos inimigos não são pessoas, não são nossos vizinhos, nossos colegas, aqueles que se interpõem em nosso caminho e muito menos nossos irmãos em Cristo. A armadura de Deus é para soldados e discípulos, não para simpatizantes do Evangelho. Uma guerra é feita de muitas batalhas e lutas. Vestidos de toda a armadura de Deus, sempre que vencermos uma batalha, estaremos firmes e ainda abundantes na obra do Senhor, sabendo que, nele, nosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58. E a vitória está garantida. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer em Jesus, Filho de Deus? 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Até que venha a próxima batalha. E como podemos nos vestir desta armadura a nós todos? O apóstolo Paulo nos responde, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém e amém.